vários regimes, dietas, exercícios, tomou milhares de remédios, rezou para tudo que é santo, tentou através, inclusive, de simpatias e fórmulas mágicas, mas não conseguiu nada. É difícil, né? Trancou a boca também, não conseguiu. Então, fique aí na sua poltrona e preste atenção, porque o nosso assunto de hoje vai falar exatamente sobre obesidade aqui no Obrigado, Doutora. A nossa convidada é a doutora Valdívia Camargo, que há 18 anos trata de pacientes com excesso de peso, através do emagrecimento psíquico. Valdívia, prazer em tê-la aqui no nosso programa. Prazer é todo meu. Eu quero saber o que é esse emagrecimento psíquico primeiro, né? Claro. O pessoal, é uma vinculação que você, o pessoal pergunta, mas o que significa? É uma vinculação que você faz para que as pessoas entendam de uma forma mais fácil como a psicologia pode auxiliar uma pessoa que tem sérios problemas de peso, que já fez uma série de regimes e tem fracassos e, de repente, chega à conclusão que deve fazer alguma outra coisa, além né, do tão necessário regime, que não dá para fugir. Então, eu acho que as terapias alternativas estão aí, tá? Entre as terapias alternativas, a psicoterapia é uma delas há muitos anos, funcionando a favor do obeso. Então, a psicologia trata exatamente a compulsão, tá? O aspecto da compulsão. Se você, que é o principal, é o principal. Né? Se você só fizer o regime ou a dieta, que tem que ser feito, não tem como fugir, tudo bem, você pode até ter um resultado fantástico e muita gente até consegue perder peso e ficar. Mas a maior parte, isso é uma história clássica, a maior parte das pessoas engorda tudo de novo. Por quê? Porque o aspecto da compulsão não foi trabalhado. Então, se você não tratar o que te faz ir para a comida inadequadamente, que é um desequilíbrio, isso vai fazer com que você volte a engordar. O que normalmente a gente ouve falar muito é assim, eu quando fico nervosa, desculpa, como tudo que vejo na frente, pareço um dragão. Abro geladeira, é doce, é salgado, é tudo. Existem outras que já são o contrário. Quando ficam nervosas, trava e não entra nada. Aí fica difícil, né? Apesar de que o mecanismo compensatório é uma coisa assim muito interessante, né? Ou entra a comida, ou o álcool, ou a droga, ou o consumo, ou o cigarro, sempre é um desrecalque. Tá? Você pode trancar quando fica nervosa, mas pode ser que você beba mais, pode ser que você fume mais. Quer dizer, sempre quando existe um desequilíbrio, isso precisa ser tratado. E o brasileiro hoje ele já tem uma consciência mais ampliada, ele busca se tratar, né? Ele já saiu daquela vinculação apenas de, eu quero perder peso, só pensa na vaidade, eu preciso perder peso, só isso. Ele não pensa na continuidade, perder peso é relativamente fácil, eu quero ver manter. O que normalmente acontece é isso, as pessoas que fazem regime para emagrecer, ou por conta própria, ou com medicamentos e tudo mais, elas perdem o peso necessário, mas daqui a um tempo voltam a readquirir gradativamente isso. Agora, existem aqueles que realmente querem fazer regime e deixar de ser gordos definitivamente. Isso não é uma coisa de modismo não, né, Valdívia? Porque, de repente, se colocou o padrão brasileiro como pessoas magras, com corpo bonito, que fazem aeróbica, exercício e tudo mais, e na realidade, às vezes, com pouca saúde. É que tá, é uma coisa muito séria. A maior parte das pessoas, infelizmente, até talvez por falta de informação, o que não é culpa delas, talvez uma coisa que também não tivesse chegado aqui, agora existe uma consciência muito mais abrangente, as pessoas vinculam mesmo o emagrecimento apenas à vaidade. Fica uma coisa muito superficial. Então, eu quero perder peso, eu quero ficar magrinha, quer dizer, uma preocupação extremamente superficial. Na verdade, quem quer definitivamente tratar seu problema de peso, aprender a lidar com isso e acabar com isso, teria que se aprofundar um pouco mais. Além de fazer a dieta, né, teria que procurar um tratamento. Tá? Não precisa ser necessariamente psicoterapia. Qualquer um, desde que lhe dê a resposta que você precisa obter. Tá? Mas eu acho que tem que haver um trabalho complementar. Isso no mundo inteiro é uma coisa muito natural. No Brasil, a gente está engatinhando ainda para isso. O profissional ainda é muito fechado, ele não se dispõe a fazer um chamamento, né, a contribuir. Com vários tratamentos ao mesmo tempo, uma pessoa tem muito mais condição de lidar com o seu problema do que ficando apenas, às vezes, numa linha só de atuação. 20 anos é aquilo não está dando resultado. E não dá o resultado, né, esperado. Inclusive porque as pessoas emagrecem e, às vezes, engordam novamente, e não por problemas assim de compulsão, como você falou, mas problemas físicos também, né, de glândulas, uma série de problemas
que engorda. Então não adianta. Não seria só o problema psicológico também a ser tratado, Claro, aí, né? claro. Seria uma união de tudo, o problema psicológico, o problema físico a ser tratado, para que você possa chegar àquele peso ideal que você acha que é o ideal, entre aspas. A gente sempre acha que o ideal é menos do que a gente deveria ter, sim, né? sempre. Porque aí a gente pode engordar 2, 3 quilinhos que não fica tão ruim, né? Exatamente. Existe muita preocupação, principalmente na minha atuação. Sempre que eu estou fazendo uma entrevista inicial, a minha preocupação é saber com qual expectativa a pessoa veio procurar uma psicoterapia, porque eu acho uma iniciativa importante. Ela está a fim de ver o problema de um outro ângulo, ou de se aprofundar, quer dizer, como eu uso, peitar o problema, né? E não só fugir dele, fugir pela tangente. Então eu sempre pergunto qual o último regime que fez, com quem fez, para saber se tem algum problema de ordem orgânica. Certo. Entro em contato com o médico muitas vezes, porque eu acho isso extremamente importante. Você tem que ter um histórico total. Exatamente, porque o problema nem né? sempre é só orgânico e nem sempre é só psicológico. Às Claro. vezes eles vêm em conjunto e às vezes é só psicológico. Tá? Às vezes é orgânico, então a psicologia não vai conseguir ajudar. Então a gente precisa ter critério, inclusive, para avaliar o tipo de caso que está na sua frente. Agora, se é compulsão, aí fica mais fácil. Aí é mais fácil E a trabalhar, maior parte né? é. A maior parte é? Esse é dado estatístico, qualquer bom profissional tem esses dados, tá? Que a maior parte, a obesidade genética é 1%, na verdade. Porque a obesidade genética é 1%. A maior parte, clínicos gerais, endocrinologistas bem informados, confirmarão para você essa informação, de que a maior parte dos casos de gordura, de obesidade, tá, se deve a problemas emocionais, na verdade. Certo. Problemas orgânicos, a minoria, desvio de tireoide, procura-se fazer todos os exames, tá? Você procura se acercar de todos esses instrumentos para fazer um bom diagnóstico. Mas, normalmente, esse tipo de resultado existe em pesquisa médica, que a maior parte dos casos é emocional. É problema emocional, né? Exatamente. Agora, no caso, quem é mais comilão? Os homens ou as mulheres? Quem procura mais esse tipo de tratamento? Olha, quem é mais vaidoso? Hoje, os dois. Homens e mulheres. Vou pegar desde a adolescência e depois vou caminhar para a idade adulta, rapidamente. Até uns 10 anos atrás, você tinha um contingente muito maior de meninas obesas do que os meninos. 15 anos eu colocaria, para ser mais precisa. Porque os meninos tinham uma vida assim mais aberta na rua, tinham a chave de casa, não tinha essa coisa de cidade grande, assalto, vai trancafiar o garoto em casa. Né? A partir do momento que os meninos também começaram a ter uma vida muito casa, eles começaram a engordar feito as meninas. Sabe o que a gente fala, não te interrompendo, que a juventude é a rainha, são os reis da geladeira, né? Eles estão em casa a cada 2 minutos, eles estão abrindo geladeira, abrindo armário, comendo bolacha, comendo doce, comendo qualquer coisa. Isso existe até uma coisa assim, da idade, o desenvolvimento, exato, aquela energia, aquele impulso, né? Então, existe uma coisa assim, dá para você avaliar como normal. E em muitos casos é importante que a mãe e o pai, ou principalmente a mãe que está mais junto, ficar de olho, porque muitas vezes a fase problemática começa aí. Eu estou fugindo de problemas, eu compenso em cima da comilância. Então, você começa a perceber que o adolescente começa a ficar obeso, que é uma coisa balofa, não é nem uma questão estética, tá? É um desequilíbrio corporal que está ali para você ver. Certo. Agora, indo para a idade adulta, a mulher ainda procura mais. A mulher? A mulher, porque o homem ainda socialmente está vinculado àquele padrão de bolso, né? Poder, dinheiro, bem-sucedido, né? Apesar de que para a mulher... Não faz mal ter aquela barriguinha. Ainda, a maior parte pensa assim. Apesar de que as mulheres estão ficando muito exigentes. Eu acho muito interessante. Elas não gostam, não. As meninas gostam dos adones, dos exatamente, maravilhosos, o corpo loiro, atlético, gatíssimo. lindíssimo. E as mulheres mais adultas também andam questionando essas histórias de relaxo, né, de calvície. Começa a pegar bem no pé do homem mesmo tá? para se cuidar. Mas né? A mulher continua buscando mais. Parece que ela tem uma necessidade muito maior, porque existe uma expectativa em cima da mulher. De um corpo melhor, de um rosto melhor, de chegar a uma certa melhor. idade com um visual bonito, né? A pessoa olhar para você e falar, nossa, você tem 50 e tantos anos, você está ótima, você está bem, seu corpo está excelente. Eu acho que a vaidade da mulher ainda está bem latente, né? Tá, eu acho que deveria continuar. Tirando um pouco o excesso de cima da mulher, equilibrando, colocando um pouco 50%, 50%, porque eu particularmente acho muito agradável, gente bonita, gente arrumada, gente conservada, gente bem tratada, tá? Agora, por que existem os fracassos na perda de peso? O que ocasiona isso? É problema realmente só emocional? Olha,
Porque normalmente fazem os regimes, perdem o peso, mas de repente gera uma ansiedade, um problema qualquer. Tipos de problemas que ocasionam essa coisa de aumento de peso. Sabe que eu vejo nos meus anos de experiência, com todas as pessoas que eu já atendi, e parece que na maior parte delas isso foi muito trabalhado, então elas representam, de certa forma, uma média, né, de conduta da sociedade fora. Uma coisa assim muito a dificuldade, até por uma questão social, tá? Não estou culpando ou nem direcionando para determinadas pessoas, tá? Até uma questão social. Não existe uma consciência, existe uma resistência em ter uma consciência de que quando você come demais, alguma coisa está acontecendo com você, a nível de desequilíbrio interno. Certo. Tá? Dizer, tudo bem, essa comilança vai te fazer engordar e vai te tornar uma pessoa talvez até de aparência desagradável, gordura, cheia de discriminação, preconceito, mas isso é o menos importante. A saúde, o desequilíbrio, eu acho que essa visão muito mais profunda do que está acontecendo. Então, na verdade, o que causa, o que tem causado o fracasso é exatamente isso. É aquela visão estreita, aquele raciocínio linear. Eu engordei um pouquinho segunda-feira, já começar um regime. Os regimes são todos a partir de segunda-feira. Mas é só isso, sabe? Então, precisa ser um pouco além disso, precisa haver uma conscientização um pouco mais ampla, né? Se você quiser, se você encarar como um desequilíbrio, você vai encontrar uma maneira de tratar isso. E aí você pode regular. E aí você vai ter uma relação normal com a comida. Enquanto você não fizer isso, você vai continuar engordando. Vai continuar engordando sempre, vai ficar no estica, encolhe, como sempre, né? Valdívia, muito obrigada pela sua participação no programa e volte sempre. Eu que agradeço. Voltaria assim que você convidar, sem muito sombra de já dúvida. é convidada novamente. Olha, eu vou falar uma coisinha para você. Se você engordou e perdeu algumas roupinhas, nós estamos aqui com uma campanha do agasalho que vale a pena você colaborar. A creche Nosso Lar de São Bernardo do Campo é a campanha do agasalho da Rede Mulheres de Televisão. O que você quiser para a Rua Granja Julieta 250. Tão logo eu lance aí um curso em vídeo, quem sabe você não vai poder ter, não é? Enquanto isso, eu queria fazer até uma surpresa para você, porque você mandou um desenho para mim, aqui na sua carta, e esse desenho ficou muito parecido com o nosso câmera feijão. Então, eu queria, por favor, Renata, mostre para o nosso público aí o desenho virtual do feijão, o retrato virtual do feijão. Olha só que interessante. Olha lá, atenção, suspense, uma gravata, vai aparecer. Tchan, tchan, tá lá. Esse desenho, que é da Edna, né? Edna Aparecida Freitas Oliveira, de Araraquara, eu não sei se ela teve intenção ou não de fazer, porque na carta ela não disse, mas ficou muito parecido com você, viu, Feijão? Ficou uma coisa muito parecida. Edna, obrigado pela sua carta, continue trabalhando, continue fazendo e assistindo a gente aqui, tá bom? Sua carta vai lá pro sorteio, tá ok? Pronto, então tá lá. Vamos agora à nossa aula, estamos falando durante esta semana de bico de pena. Que bico de pena não é necessariamente só pena. Pena é esse material aqui, como o Robson vai mostrar para vocês. Eu mostrei aqui na aula, acho que eu posicionei errado, deixa eu voltar. Tá aqui a pena, pronto, né? Esse materialzinho aqui, né? Mas da pena foi desenvolvido também esse outro material, que é a caneta técnica de nanquim, que é perfeitamente usável para esse tipo de trabalho. Eu fico com a mão na frente e não mostro a caneta, uma coisa horrível, né? Mas está aqui, tá bom? Então, continuando a aula de ontem, eu vou mostrar aqui para vocês, eu tenho aqui algumas texturas, vamos mostrar aqui algumas achuras com H, não é? Então vamos mostrar aqui, olha, eu mostrei esta na aula passada, quero mostrar agora esta. Nós vemos em muitos desenhos fundos bastante escuros com traços claros e ficamos nos perguntando o seguinte, puxa, como é que o artista conseguiu fazer uma área tão escura reservando apenas os traços claros? Não é feito assim não, é feito da seguinte forma, quer ver? A gente pega um estilete, isso aqui é um estilete, tá bom? Ou uma gilete, né? Ou a própria pena também serve para fazer isso. E a gente pinta uma área escura e depois raspa, olha só. Tira o nanquim, como eu estou fazendo aqui, ó. Encosta mesmo, viu, Feijão? Encosta que é para poder
fica bonito. Olha lá, e eu vou tirando aqui, tá vendo? E aí eu vou produzindo o negativo, né? Que é o traço branco em cima do fundo escuro. Em todos os desenhos que se produz a nanquim, os artistas costumam combinar as duas coisas. Por exemplo, faz uma área escura, onde tem uma sombra mais profunda, e já sai no papel, quer ver? Para uma área mais clara. Por exemplo, dando continuidade, peguei aqui uma caneta técnica, deixa eu botar para funcionar. Uma caneta técnica, eu vou continuar essa linha branca aqui, né? Continuando a linha branca aqui, tá? Vê? Então eu posso depois, através de cruzamentos de achuras, cruzando as linhas. Cruzamento de achura eu acho que não existe, eu acabei de inventar agora, porque achura significa linha cruzada já mesmo, né? Mas tudo bem, você em casa sabe que eu sou assim mesmo e me perdoa, né? De vez em quando eu falo umas coisas assim, meio OVNIs. Pronto, olha lá. E eu posso combinando e trazendo para uma área cinza. Se fechar mais, por exemplo, aqui, posso fazer com que essa área negra vá virando uma área cinza devagar, né? E depois caindo em cima. Posso combinar vários tipos. Eu posso combinar o traço cruzado com esse tipo de achura aqui que eu mostrei na primeira aula. Essa achura que faz uma curvinha, né? E aí a gente vai fazendo o desenho sair do escuro e cair. Eu falava dessa daqui, não é? Que tem a curvinha, tá? Ou faço essa, ou combino as duas, combino 10. Então, para você ter uma ideia, eu vou mostrar já para você uma ilustração muito bonita, outra ilustração muito bonita, eu trouxe hoje também do Gustave Doré, onde ele combina. Ele tem áreas escuras, raspadas, onde aparece o traço em branco, partindo depois para um cinza e caindo depois na achura, no traço cruzado, que vai dar uma tonalidade mais clara, tá bom? Então, vamos ver, tá aí já, podemos ver, vamos ver, olha lá, gente. Ali tem uma área clara, onde tem aquele personagem branco, não é? Aquela área foi reservada, as áreas escuras foram manchadas de escuro. E se a gente encostar bem pertinho na área escura, a gente vai observar o quê? Vai observar que a área escura tem traços brancos, traços claros. Esses traços claros são produzidos por raspagem, tá bom? Então é isso daí, a técnica da achura para você. Temos outros... Quanto tempo eu tenho, Sônia? Sônia, 3 para você também. Então vamos lá. Não, quanto tempo eu tenho de técnica aqui? 1, então tá bom. Olha aqui, tenho aqui uma loucura, a gente conversa aqui, beleza. Tenho aqui outras formas de traço, olha, traço longo, tá vendo? Esses traços longos podem ser combinados. Funciona a canetinha, funciona, deixa eu ver aqui. Funcionou, pronto. Essa canetinha, ela tem uma pena solta dentro e uma pecinha que se chama bailarina. E a gente sacode assim, ó. Deixa eu fazer o som aqui. Não sei se dá para pegar. A gente sacode para poder a tinta descer, né? Por isso que às vezes para de escrever, a tinta não vem. Aí sacode um pouquinho, ela vem. Linhas retas podem fazer sombras. Se eu combino linhas retas com linhas diagonais, eu vou produzir um tipo de textura diferente. Mas eu vou falar sobre isso na aula que vem. Vamos para o Restaurando a História hoje, que está muito interessante, tá bom? Vamos lá. Essa obra que você está vendo se chama A Idade do Bronze. Esta estátua é feita a partir de um modelo vivo, um soldado que pousa durante 18 meses para Rodin, por mais ou menos 4 horas diárias. Em 1877, expõe esse trabalho no Círculo Artístico de Bruxelas, com o nome de O Vencido. Foi o primeiro trabalho que Rodin fez assinando o seu próprio nome, querendo se livrar dos mestres que assinavam suas obras. Devido à perfeição anatômica da estátua, ele é acusado de ter modelado diretamente a figura sobre o corpo, que era uma prática convencional na época, e não de ter esculpido. Essa acusação
impede a obra de entrar nesse e em outros salões, fazendo com que Rodin passe sérias dificuldades financeiras e emocionais. Rodin tenta provar, de diversas maneiras, tratar-se de uma escultura, requisitando inclusive a presença do soldado para comparação, mas é inútil. Somente depois de 3 anos de lutas e transtornos, um jovem artista, Alfred Burre, muito conhecido na época, convence 3 membros do júri a ver Rodin trabalhar em seu ateliê. Tão certo estava que só assim entenderiam que um talento como aquele não precisaria de artifício para realizar uma obra perfeita. Consegue seu intento e é retirada a acusação feita a Rodin. Em 1880, essa obra entra para o salão e é comprada pelo Estado, sob o nome de A Idade do Bronze. Bom, pessoal, antes de encerrar o programa, deixa eu fazer um agradecimento aqui. Ontem, segunda-feira, na aula de ontem, nós mostramos aqui um rosto de Camille Claudel. Esse rosto é um desenho a carvão feito pelo artista plástico Papi, que nos cedeu gentilmente esse desenho. Obrigado, Papi. Qualquer dia eu trago você aqui para conversar. E eu queria lembrar vocês também que a Rede Mulher está em campanha, fazendo a campanha do agasalho para a creche Nosso Lar, de São Bernardo do Campo. Envie o seu agasalho, aquele que está sobrando aí na sua casa, porque ele seguramente vai fazer alguém sobreviver nesse inverno. O endereço, Rua Grande Julieta, 205, na capital, ou então você manda lá para Araraquara, você do interior, para a Praça José Palamone Lepre, número 99. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, pela sua colaboração e pela sua audiência. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Pode procurar à vontade, pode andar por aí, pode até viajar o mundo. Eu já fiz tudo isso. Que dá até para você fazer com jeitinho, com prego. Não pode ser agulha, porque a agulha fica muito fino, Muito você não fininho, consegue não passa, passar, né? O pessoal, eu confio no pessoal jeitoso aí, consegue sim fazer. Então é o seguinte, para a gente poder trabalhar aqui, nós vamos trabalhar com fio 40, porque o fio ele tem que ser mais grosso, mais resistente, porque é aquilo que a gente comentou ontem, né? O Quando couro é você mais senta, grosso. você dá uma forçada no Claro. cinto, então ele tem que estar bem resistente. Então, nós vamos começar fazendo uma redução aqui. Você vai colocar continhas, de preferência alongadas, dessa maneira. Essa aqui tem um formato que a gente chama de arroz, tá? Ou salsichinha, ele é mais compridinho. Caso você não tenha essa, você coloca 3 pequenininhas, bem pequenininha, aproveitando o material que você tiver disponível. Você vai passar aqui e vai colocar outra do outro lado. Aqui nós vamos dar um nó daquele tipo, nó cego. Deixando ele meio frouxinho? Não, apertando, né? Pode apertar. É que se você apertar de uma vez aqui, depois você não consegue esconder esse nó. Então nós vamos apertar na próxima etapa, tá? Nós vamos cortar aqui o fio de nylon com folga para você fazer o arremate, mede aí na sua cintura ou na cintura da sua cliente, de quem você vai fazer, e corta com pelo menos 1 palmo de folga, que é para a gente fazer o arremate do outro lado. Olha, aqui nós vamos passar assim. Tá vendo? Você perguntou aquela hora do nó. Se você deixar ele apertado, você não consegue esconder aqui. Isso. E nós vamos fazer um modelo que ali já está prontinho. Nós vamos começar com 3 continhas. Vou usar esse travessão. Eu mesmo que eu utilizei ontem, o pessoal fala, mas tem outros. É que este travessão é o ideal para cinto. Como ele é bem grande, ele fica bom, ele fica bem largo, né? Se você usar tira aqui de couro mais estreita, claro que tem travessões mais estreitos para você utilizar. Certo. Aliás, tem um outro aqui, ó, de 2. Nozinho de 2, né? De 2, olha. Então, aqui é o seguinte, nós vamos colocando 7 continhas. Estão todas vivas, viu? Todas. Hoje elas estão aqui que estão querendo só dar umas Deu corridinhas. um nó aí, não deu? Ah, deu sim. Olha que baixinho.
Tá tudo vivo aqui. Olha, então vamos lá. 5, 6, 7. Eu vou colocar 7 e vou colocar outro travessão. Vai trabalhando um lado só, então, Isso. em princípio. Ao contrário do que a gente fez ontem. Porque trabalhando os ontem dois a gente com teve couro, que né? trabalhar os dois juntos, porque o couro não tem maleabilidade. Certo. Esse daqui tem. Então a gente vai trabalhar um lado e depois nós vamos trabalhar o outro. 4, 5, 6, 7. Tá? Então, olha, repetindo, eu tenho 3 pontinhos, um travessão, 7, um travessão, 7. Imagine que você está fazendo ele e já vai fazer o último aqui de novo, tá? Então, vai o último travessão e 3 pontinhas de novo pra gente encerrar. Estão vivas, Estão tá vendo? mesmo. Sabe que o pessoal depois vai fazer curso, vai falar assim, não é que as bolinhas são vivas mesmo? Falei, vocês pensam que é brincadeira? Não, não é brincadeira, não. Aqui é uma briga para fazer com que elas Então, fiquem quietas. Vamos mudar elas de posição agora aqui. Então, esse daqui, agora nós vamos esperar. Porque apesar do fio ser bem maleável, tá? Nós vamos fazer o outro lado para poder arrematar aqui. Porque se você arrematar aqui e deixar muito apertado, ele arrebenta na primeira vez que você vai colocar o cinto. Então, nós vamos repetir a mesma coisa do outro lado. Para quando fizer o arremate, vamos fazer todo junto aqui. Então, vamos lá. Coloca aqui, a pontinha, nó cego. E mais um. Essa parte aqui ainda não tá pronta, gente. Tem que terminar, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar 3 continhas de novo. Essas continhas são aquelas de acrílico? Não, essas daqui são resinas fosqueadas. Resinas opacas. Porque tem dela transparente também. Olha, então a gente colocou 3, coloca no travessão. Vamos colocar agora, como é a segunda etapa, tipo, elas não tem jeito, elas querem andar de qualquer jeito essas bolinhas hoje, olha só. Nós vamos colocar 3 bolinhas. E você vai contar, olha, 1, 2, 3, na quarta, você vai passar no fio que já estava colocado e vai colocar mais 3. Olha lá. Ah, Ele vai sim, formando a tipo um união é X. isso. Agora que eu entendi como é que você estava fazendo essa união. Vamos repetir mais uma vez para quem perdeu. Olha, então a gente vai pegar 1, 2, 3 na quarta. Por isso, nesses entremeios aqui tem que ser Isso sempre dá ímpar. conta ímpar, né? De Isso. 7 bolinhas. Isso, olha. Então, mais 3. 2, 3. E vai ser aqui. E agora, para terminar, como se a gente estivesse terminando o outro lado, claro que você vai fazer do tamanho da Mas bem que queira ter cintura. essa cinturinha, né? Não, tá louco, agora só doente que tá, tá? Então, você vai fazendo o detalhe inteirinho. Para você arrematar o outro lado, vamos abrir aqui o cinto. Tá? Aqui que eu deixei para arrematar os dois juntos, vamos cortar um fio um pouquinho mais curto, né? Cortou? Tá meio Nós vamos fazer complicada, a né? mesma coisa, eu e as tesouras, né? Olha aqui. Você vai passar o entremeio, vai passar no buraquinho do cinto e mais o outro entremeio. Então, aqui a gente vai dar o nó como se a gente fosse dar aqueles nós de acabamento invisível. E vai puxando. Vai esconder na próxima pontinha.
e ajustar. Olha, não pode ser muito puxado, porque se você deixar muito puxado, quando você for fazer o próximo agora, você não consegue deixar ele com esse efeito igual, de X. né? Um e mais o outro. Agora você vai fazer arremate de acabamento invisível nele inteirinho, com essas pontas que estão sobrando. Que a minha mão está escorregando. Olha, a gente vai fazer isso e vai escondendo os fios. Tá? Agora aqui, relembrando, você vai fazer em todas essas pontas que estão sobrando acabamento invisível. Olha, passa por debaixo do fio, fez a laçadinha, torceu, puxa e ajusta. Vou pegar aqui pelo ladinho. Esconde o nó. Tá? Então, isso você vai fazer até chegar aqui no meião, tá? Certo. Aquele lá, eu vou pegar o cinto pronto para mostrar para vocês. Você tendo o pedaço de couro, você também pode passar um couro, olha, por dentro dele. Vou mostrar aqui. A gente faz um nó simples aqui. Puxa o corinho, esse tem que ser um couro fininho. Às vezes você ainda tem que abrir o buraquinho aqui do couro para poder entrar, tá? Amassa a pontinha, faz ele entrar e dá um nozinho simples. Como o couro, ele é duro, ele não desmancha esse nó, não tem problema. Agora, esse cinto, ele tem que ser feito realmente do tamanho da cintura da pessoa, né? Porque Sim. não tem como aumentar depois. Não, aí o que você vai Ou ter de diminuir, ajuste? no Você caso. vai ter essa Aumentar ainda medida. tem, né? Porque aumentar você ainda tem os botões para cá. Sim. Agora, para diminuir, não. É, você vai ter que ter uma variação dessa medida, dos buracos que tem na ponteira. Isso que a gente chama de ponteira, né? Então, você mede as cinturas. Tem gente que tem 50 de cintura, tem gente que tem 60. Então, para quem você vai fazer o cinto, você tem que perguntar qual é a medida da cintura, né? Então, daí, olha, para colocar o couro, põe o cinto, põe o corinho aqui e vai passando. O único cuidado na hora de colocar esse cinto é que ele vai virando, tá vendo? Então, você coloca ele da maneira com que ele fique depois todo certinho, ou o couro por baixo ou por cima. Então, o efeito é muito bom. Então, naquele jeans que de repente tá bem sem Dá um graça, detalhe, né, você já no faz jeans. uma coisa bem diferente. Realmente, fica bem diferente mesmo. E super original, né? É, Fácil de fazer, fácil original, de fazer. bonito, valeu. Assim, esse não precisa nem de material especial nenhum, mas se você quiser... Bom, e pode-se fazer com outro tipo de material também, não? Pode. Um material mais incrementado, mais cheguei também, né? O importante é saber as técnicas. Depois do material, você usa toda a sua criatividade e aproveita o que você tem. Exatamente. Tá bom? Amanhã a gente continua no couro, fazendo peças interessantes. Acompanhe. Até amanhã, Até Glaucia. lá.